Então, pessoal, continuando nossa aula sobre os princípios da bioética, que eu comecei a falar no nosso vídeo anterior, porém tive que dar uma pausa porque eu acho que vocês já observaram que o vídeo ele tem uma dificuldade de carregamento. Então, essa dificuldade de carregamento faz com que seja melhor gravar vários vídeos com tempos menores do que um vídeo maior. E aí no slide anterior eu havia dito para vocês, né, o slide número 9, sobre os princípios da bioética, que é justamente a autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. E algo que deve ser muito visto e focado em relação aos princípios da bioética é justamente o respeito pelas pessoas. O que esse respeito pelas pessoas incorpora? Ele incorpora pelo menos duas convicções. Nós temos que ter essas convicções. A primeira é que as pessoas devem ter autonomia. Então, por isso que é um princípio da bioética. E dois, as pessoas com autonomia diminuída, elas devem ser protegidas. Então, quando a gente vai falar sobre respeito pelas pessoas, a gente vê justamente isso, né? Essa capacidade e o olhar de que as pessoas elas devem e podem fazer suas escolhas e decisões. Essa tomada de decisão ela é muito importante e essencial nesse processo. Outro princípio é o da beneficência. Então, o que é o princípio da beneficência? Em linhas gerais, quer dizer que nós não vamos fazer o mal. Então, primeira coisa é não causar o mal, que é a não maleficência, e se houver algum risco, a gente evitar o máximo possível desse risco, algum eventual prejuízo que possa acontecer. Um exemplo que a gente pode ter agora em relação à Covid-19, os estudos, eles devem ter esse foco de não fazer o mal ao ser humano, né? E por esse motivo, quando vão se tratar de pesquisas, eles devem estar responsáveis pelo bem-estar físico do participante. É muito importante isso, é essencial para o desenvolvimento do participante esse princípio. Um outro princípio é o da justiça. Então, em relação à equidade, que nós temos lá na Lei 8080/90, que os riscos e benefícios devem estar igualmente distribuídos em relação à participação na pesquisa. Ou seja, nenhum grupo deve ser colocado em risco maior do que o outro ou em benefício maior do que o outro. E esses princípios eles são mais bem descritos mais na frente, né? E a gente volta em relação aos nossos valores profissionais, que é justamente fundamentado nesses conceitos de ética e de bioética. Então, os valores profissionais eles ajudam a enriquecer a nossa atuação profissional. Eles vão facilitar o exercício da profissão, seja ela técnica, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, independente da profissão, esses valores profissionais auxiliam muito isso. Então, quais são? Honestidade, você tem que ser honesto diante das ações que você for realizar. Sigilo ele é essencial, então esse sigilo vai desde quem foi lá na unidade de saúde, quem foi no posto pedir informação sobre planejamento familiar, até que é algo simples, né? Até um resultado positivo de HIV. Então, o sigilo profissional ele é essencial e ele é justamente algo que vem sendo muito debatido, é um dilema ético muito grande que a gente vai estar visitando também. Competência, então, esse valor ele tem muito a ver com a habilidade que eu consigo adquirir e se eu tenho competência para realizá-la. Um exemplo, um indivíduo ele adquiriu a habilidade de funcionar uma veia, de fazer um acesso venoso. Porém, durante a profissão dele, aconteceu um evento que ele perdeu a mão, teve uma amputação traumática da mão. Ele tem a habilidade, ele adquiriu essa habilidade, mas naquele momento ele passou a perder a competência, ou fraturou o membro, ou está impossibilitado de realizar uma atividade. Mas a gente precisa saber, inclusive, como administrar tudo isso. Prudência, agir com prudência, isso é um valor muito importante e às vezes a gente não percebe que a gente não está fazendo ele. Um exemplo, às vezes um paciente chega na UPA, ele está
passando mal por estar de ressaca. E muitos profissionais falam que vão fazer um acesso muito grande, com catéter venoso mais calibroso, porque ele está de ressaca. Então, assim, tem que ter prudência nessas ações, porque a gente está lá para atender e não para julgar, né? E aí, outro valor muito importante é coragem mesmo, coragem para realizar as ações profissionais, perseverança, né? Você tem que perseverar nas suas ações, compreensão, humildade, essa humildade, inclusive, de reconhecer às vezes que a gente não sabe uma ação, ou de ensinar para o outro sem essa soberba, né? De dizer que eu sei mais do que o meu colega que acabou de entrar. Imparcialidade. O processo de imparcialidade ele é muito importante quando a gente está atuando na área da saúde, porque evita que a gente faça esse juízo de valor, né, em relação às ações do outro e a nossa atitude diante disso também. Moral, a gente tem que ter aquele conjunto de morais e valores nossos mesmos, né, que a gente deve prezar também sobre isso. E assim, existem 3 principais virtudes, né, em relação ao campo profissional, que é a honestidade, né, que foi já dita, que é a primeira, o sigilo, que é esse de respeitar mesmo o segredo do outro, e a competência, devo conhecer tudo isso. Então, eu descrevi nos slides para vocês, os outros, para vocês estarem dando uma estudada também, tá? E a gente começa a pensar um pouco em relação a esse sigilo, essa imparcialidade, atitude, em relação ao que nós estamos vivendo hoje, né? Essa questão da ética nas pesquisas e a Covid-19. Então, indo lá para o coronavírus novamente, né? O que a gente tem visto? Os órgãos de revisão ética, eles estão enfrentando um enorme desafio durante a pandemia de Covid-19. Porque não é fácil aprovar estudos éticos. A gente demora muito tempo para fazer uma aprovação de um estudo ético, então eles estão sofrendo um pouco sobre isso. E aí, talvez hoje, no futuro, vai ser visto que não foi suficiente. Está sendo feito o que se foi feito, o que não está sendo realizado. Existem algumas pesquisas aí com alguns medicamentos que não são totalmente aprovados e reconhecidos em relação ao tratamento da doença. Então, assim, a gente precisa analisar um pouco e refletir, né, o que essas relações éticas na pesquisa podem afetar, inclusive, nossa ação profissional. Então, eu vou atuar na linha de frente contra o coronavírus e me é descrito que eu devo usar uma medicação que não existem estudos científicos que comprovem a eficácia dessa medicação. Eu vou usar porque o meu juízo de valor me diz que eu devo usar, ou eu vou analisar os estudos científicos e me realizar as minhas ações pautadas no que existe de base científica ou não. Esse é um dos principais dilemas éticos que a gente está vivendo hoje, diante dessa pandemia, mas vocês sempre enfrentarão dilemas parecidos, dilemas similares. Situações em que vai haver uma prescrição de alguma ação ou de algum medicamento e que você sabe que faz mal para aquele paciente, que tem uma reação adversa que talvez pode ocasionar a morte e que você só sabe isso se você estudar sobre aquela doença, aquele medicamento em si ou aquele procedimento. E você vai saber e vai poder, inclusive, debater com outro profissional. Então é muito importante isso. A gente, diariamente, nós estamos em frente a dilemas éticos na nossa profissão. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente vê que existem várias relações pessoais mesmo e a ética diante dessas ações. Então, como é que é a minha relação com outras pessoas, como é que eu respeito os meus ideais, o pensamento do outro, como que é dividido tudo isso, né? Educação, trabalho, política, então assim, como que é a moral, como que é a relação interpessoal diante daquilo também, certo? E quando é que uma pessoa ela é antiética, né? A gente
começa a pensar assim, ela é antiética às vezes só no local dela de trabalho e às vezes ela é antiética na relação pessoal também. Mas evidentemente, geralmente quando uma pessoa ela é antiética na relação dela de trabalho, na pessoa ela também vai ser. Então a gente precisa se atentar muito a isso também, tá bom, pessoal? E para finalizar, eu deixei algumas referências e bônus para vocês estarem dando uma olhada. Peço que se atentem às atividades que estão em atraso, aos vídeos que estão em atraso, os que não realizaram, por favor, se atentem e enviem. Nós temos ainda essa semana para caminhar juntos aí. Tem um trabalhinho que eu vou passar para vocês, provavelmente na quarta-feira, então vou deixar as instruções para vocês desse trabalho. E vocês vão realizar esse trabalho e me entregar até sexta-feira, que é o dia da nossa provinha, certinho? E na segunda a gente já vai estar discutindo as notas e postando tudo para vocês, certo? Um abraço, uma boa noite e tem um resto de atividades proveitoso aí, certinho?